Bem, pessoal, bem-vindos à sétima aula de Cálculo 3, em que a gente vai continuar o assunto da série de potências vistas nas últimas aulas, para poder falar um pouquinho de séries de Taylor e de Maclaurin. No planejamento dessa aula, a gente vai ver primeiro como é que essas coisas podem ser aplicadas em funções através da derivação e da integração. Depois a gente vai ver o que é uma série de Taylor e de Maclaurin, como que elas funcionam e são aplicadas. E depois, como sempre, no final tem as fórmulas e os conceitos principais, para você que quer ter o slide para poder estudar ou, enfim, para consultar em algum momento importante. Vamos começar entendendo como as funções, a derivação e a integração se relacionam com séries de potência. Analisando pela importância dessa relação, por que eu ia querer expressar uma função conhecida como uma soma infinita de termos através de uma série de potência? Isso traz várias facilidades para a gente nos cálculos. Integrar funções que não têm integrais elementares, por exemplo, fica bem mais fácil. Integrais elementares são aquelas que a gente consegue fazer de maneira simples pelos métodos que já são conhecidos, né? Então, quando esses métodos não funcionam, aplicar esses conceitos de série ajuda bastante. Resolver as equações diferenciais também é possível através dessas séries. Aproximar funções por polinômios, que é uma coisa que a gente vai fazer hoje aqui na aula, também se torna possível. E simplificar expressões e representar essas funções em calculadoras e computadores também é uma coisa muito importante, que é uma ferramenta que as séries fornecem. Antes de entrar de fato no conteúdo, eu queria também relembrar uma relação importante, né? A gente já sabe algumas coisas das séries geométricas, então eu vou relembrar elas e a gente vai relacionar com séries de potência, porque vai dar um resultado que vai ser usado futuramente para resolver exercícios, justamente por essa relação de série geométrica com potências. Bem, já vimos várias vezes que uma série geométrica que o módulo de R é menor que 1, a série é convergente e o valor da soma vai ser esse daqui, A sobre 1 menos R. Isso daqui a gente já sabe. Existia também aquela convenção de que o x elevado a zero era igual a 1, mesmo que o x fosse zero, para a gente expandir a série. Enfim, relembrando dessas duas coisas, eu propus um exercício. Vamos encontrar o valor da soma dessa série de potências aqui, sabendo que o módulo de x é menor que 1. Então, olha só, é bem parecido com aqui em cima, certo? Bem, se eu olhar para essa série aqui, eu posso perceber que ela é uma série geométrica com o A1. Então, é como se tivesse um 1 multiplicando isso daqui, né? Só que ele não aparece. E o meu R é o x. É a mesma coisa, né? Enfim, é só uma mudança de letra. Então, se eu tenho essa situação em que o módulo de x é menor que 1, ou seja, o módulo de r é menor que 1, eu sei que ela converge e que a soma é essa. Só que ao invés de a sobre 1 menos r, eu vou ter 1 sobre 1 menos x, porque o meu a é 1 e o r é x. Então, para essa série de potências aqui, se a gente tiver essa condição, eu sei que o resultado é esse. Isso é uma coisa importante que a gente vai guardar na cabeça para usar no futuro. Então tá, tendo revisado isso, vamos partir agora para as derivadas e integrações. Eu tenho um teorema que diz que se a série de potências centradas que a gente já viu tiver um raio de convergência r maior que zero, então se ela for convergente em um determinado intervalo, a função que é gerada, né, com os infinitos termos polinomiais, é contínua nesse intervalo aqui de convergência e ela pode ser derivada e integrada. O domínio da função vão ser todos os valores para os quais a série converge, né? Valores de x que a série converge. Por que isso é importante? Porque eu só vou poder derivar e integrar dentro do intervalo de convergência. A vantagem desse teorema é que os polinômios são fáceis de derivar e integrar. Então, quando a gente for representar uma função difícil através dessa série de polinômios, né, dessa soma de polinômios, eu vou conseguir fazer as operações de maneira bem mais simples. Então, demonstrando essa derivação e integração, aqui em cima eu repeti, né, a minha função f de x sendo representada por essa série. Como que vai ser a derivada dela? Bem, eu posso olhar primeiro para a expansão, então essa constante aqui vai sumir, né, então C0 some. O C1 vai virar essa constante. O C2 vai ter esse 2 multiplicando aqui, né, e esse 2 vai virar 1. Então, 2C2 e aqui virou 1. É o procedimento de uma derivada, né? O 3 ele vai ficar multiplicado por 3, e aí aqui em cima vai virar 2. Então, enfim, assim vai. Como é que eu represento isso de uma forma mais geral? Eu vou ter o n que estava aqui em cima multiplicando aqui na frente,
E aí aqui eu vou subtrair 1. É exatamente uma derivada normal, né? Passa o expoente multiplicando e subtrai 1 do expoente. É uma derivada padrão. Mas dessa vez a gente está fazendo ela numa função que está sendo representada nessa série aqui. A integral é a mesma coisa também, igual a gente viu em cálculo 1 e 2. Então, como é uma integral que não tem, né, o limite superior e inferior, vai surgir a constante c de integração. E como é que é a integral? Eu pego o expoente, somo 1, então n mais 1, e aí eu divido, ao invés de multiplicar, eu divido pelo resultado dessa soma, então dividido por n mais 1. O cn continua aqui normal, né? Então, enfim, eu quero que vocês percebam que não tem dificuldade. É exatamente o mesmo processo, né, de tombar o expoente ou de dividir, enfim, que uma derivada e uma integral normal. Só que dessa vez em uma série. Vamos para um exemplo para ficar um pouco mais fácil de ver. Eu quero representar a função f de x igual a ln de 1 mais x em uma soma infinita de polinômios, ou seja, uma série de potência, e determinar o raio de convergência. Isso daqui é a parte menos importante, vamos focar mais na representação. Bem, se eu derivar essa função, eu vou tirar esse ln, que é uma coisa que me atrapalha um pouco, né, porque eu não sei muito bem o que fazer com ele. A derivada de ln de alguma coisa vai ser 1 sobre alguma coisa. Por que eu fiz isso? Porque além disso daqui ser um pouco mais difícil de trabalhar, esse resultado é parecido com o resultado que a gente tinha relembrado. Lembra daquela função ali que era 1 sobre 1 menos x, se o módulo de x fosse menor que 1, que a gente relembrou? Então, o que eu quero fazer? Eu quero relacionar essa função com uma série. Quando eu derivei ela, apareceu um termo aqui que me lembra uma série. Então, olha só, já é um caminho, né? Eu já estou conseguindo fazer uma relação, por mais que eles não sejam iguais. Eu tenho então essa derivada aqui parecendo mais ou menos esse resultado que a gente já tinha conseguido. Se eu reescrever isso daqui como 1 sobre 1 menos menos x, né, é a mesma coisa, eu sei agora que isso daqui pode ser reescrito como uma série geométrica. A diferença daquela coisa que a gente lembrou é que agora o r vai ser menos x ao invés de x, né, porque eu tive que fazer aquela gambiarrazinha ali. Então eu sei que essa derivada, né, que é isso daqui, vai ser igual a menos aquela coisa que a gente já conhecia. Lembrando que é importante, né, ressaltar que isso daqui só vale nessa situação. Bem, daqui para cá eu só dei uma ajeitada na série, né, eu deixei de uma maneira um pouco mais fácil de ver. Coloquei o termo que gera, né, esse mais menos das séries alternadas. Então isso daqui foi só uma reescrita, mas o resultado vai ser o mesmo. E esse resultado aqui que a gente vai usar. Bem, o que eu tenho? Que a derivada da função que eu queria representar é igual a essa série aqui. Só que o que eu quero representar não é a derivada, é a f de x, certo? Eu quero a f de x. Então, eu vou integrar isso daqui e eu vou integrar isso daqui, porque aí eu vou voltar para a minha função e aqui eu vou ter um resultado que é o que eu quero. Reescrevi aqui que a minha derivada é igual a isso. Então, se eu integrar essa equação aqui, eu volto para o ln de 1 mais x, que era a nossa f de x, certo? E aí, fazendo a integral aqui, como eu disse, vai surgir a constante c de integração, porque não tem os limites. O meu n aqui, eu vou somar 1, e aí eu vou dividir pelo resultado disso, que é n mais 1. Então, isso daqui é integral. Agora eu sei que a função que eu tinha lá no começo pode ser representada por essa série aqui, que é o que a gente queria, então essa é a resposta. Como eu tenho essa condição aqui, né, do módulo de x menor que 1 por causa da série geométrica, só que aqui eu tenho o n começando em 0, eu mudei ele para 1 para ficar um pouco mais parecido com a série geométrica, porque normalmente ela começa com 1. Então, quando eu faço essa mudança aqui, percebam que eu subtraio esse 1 daqui, e aí esse n também, né, o n fica n menos 1, para poder fazer essa adaptação aqui. Mas enfim, é a mesma coisa, eu só mudei um pouquinho. Por último, para analisar o raio de convergência e o intervalo, eu sei que a série está convergindo só para esse valor aqui, módulo x menor que 1, que é a mesma coisa que isso, então esse é o meu intervalo de convergência. E aí fica fácil de perceber, né? A gente pode usar o teorema lá que a gente já viu na outra aula, mas fica fácil de perceber que o x ele vem um para cá e um para cá, né? Então lembrem-se daquela reta lá que a gente tinha de valores. Eu percebo que o raio aqui é 1, então esse é o nosso raio de convergência. Essa parte não é tão importante.
o foco maior era encontrar a representação da função. Vamos agora para a parte principal da aula, que são as séries de Taylor e de Maclaurin. Novamente a gente tem aqui, né, se a função tem a representação em série de potência e é uma série de potência centrada, que a gente já viu, então se existir uma representação e se esse Cn aqui, esse termo Cn, for igual a esse termo, a gente tem uma série de Taylor. Então a diferença principal está nisso daqui, mas o que que é isso? Isso daqui não é f elevado a n, não é a função elevado a n não, tá? Então se o n for 1, eu vou ter a função na primeira derivada. Se ele for 2, eu vou ter a função na segunda derivada. 3, a terceira derivada, e assim em diante. Então isso daqui vai dar um pouquinho de trabalho porque vai ter que derivar bastante. Mas enfim, vamos escrever isso daqui. Então a minha função pode ser representada por isso, né? Que é isso daqui, só que com o Cn sendo igual a isso. Então minha função é representada por isso. Se eu expandir essa série, o que que eu tenho? A função com o x valendo a, mais a derivada da função no ponto a, sobre 1 fatorial e assim vai. Então, enfim, isso daqui, essas derivadas a gente já vai aplicar no exercício. Mas observem o padrão, eu vou ter a função derivada duas vezes sobre 2 fatorial e isso elevado ao quadrado. A função derivada 3 vezes sobre 3 fatorial e elevado ao cubo. Aí depois vai ser a função derivada 4 vezes sobre 4 fatorial elevado à quarta. Enfim, esse padrão ele é bem fácil de ver, né? Por mais feio e poluído que seja a equação, ela é bem simples no sentido de repetição. A série de Maclaurin vai ser o quê? Uma série de Taylor em que o valor de A é zero. É super facinho, então é só vir aqui, né? Esse x menos A vai ser x menos zero, então é a mesma coisa que x elevado a n só. Para a série de Maclaurin, então, eu vou ter o zero aqui. E aí percebam que antes eu substituía, né, a minha função ia ser aplicada no valor a. Agora vai ser sempre a função em zero, a derivada da função em zero, a derivada segunda dela em zero. Então a estrutura é a mesma, né? Só muda que agora eu vou ter sempre o zero aqui, onde a derivada está sendo aplicada. Vamos ver um exemplo para ficar um pouco mais simples. Quero determinar a série de Maclaurin que representa a função seno de x. Então tá, eu sei que o meu seno de x vai ser representado por Maclaurin, então eu só reescrevi, né, tudo isso daqui é Maclaurin, eu não mudei nada, eu só copiei do slide passado e coloquei aqui. O meu primeiro termo vai ser a função aplicada em zero. O seno de zero é zero, então esse é o meu primeiro termo. Agora, a derivada da função aplicada em zero. A derivada de seno é cosseno, e cosseno aplicado em zero vai dar 1. Então, eu vou ter 1 sobre 1 fatorial vezes x, vai dar x. Aí eu vou derivar de novo, aplicar em zero, e aí vai dar, né, algum valor, enfim. E aí vai ser esse valor sobre 2 fatorial x ao quadrado, me dá esse termo. Então, eu vou sempre pegar, né, o zero, aplicar na função que foi dada, substituir aqui e ir calculando os resultados. Essa parte é bem tranquila, dá trabalho por causa da derivada, né? É que aqui no caso é uma função simples para derivar. Mas beleza, aí eu vou ter uma soma infinita de termos aqui, né? A gente não vai fazer até o infinito, obviamente, mas temos aqui um determinado número que a gente já vai entender o porquê. Bem, para poder representar isso daqui numa série de forma condensada, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Então, vamos ter que ver um padrão aqui, né? Por exemplo, qual padrão que dá para ver? Ela está alternando entre positivo e negativo, então eu tenho certeza que isso daqui vai aparecer. Como a gente já viu, esse termo, ele é característico de séries alternadas. Aí eu vou ter que começar a observar esses padrões, então eu sei que é x, sempre vai ser x alguma coisa sobre alguma coisa que é igual, né? Valores iguais. Então eu percebo que se eu escrever dessa forma e depois eu desmembrar isso daqui, eu consigo chegar nesses resultados. Vou fazer um exemplo só aqui, né? Então se eu colocar o n2, eu vou ter x elevado à quinta sobre 5 fatorial, e aqui vai ser positivo. Então, ó, tá esse termo aqui. Se eu colocar um n3, eu vou ter x elevado a 7 sobre 7 fatorial, e aí esse termo aqui vai ficar negativo. Então, enfim, essa dedução é um pouco difícil de fazer, né, dessa transferência dos termos para montar a série,
nesse caso pelo menos, mas a gente tem que ir praticando isso. Mas e aí, eu vou ter que ficar escrevendo infinitamente esse negócio até meu braço cair? Óbvio que não. Tem um conceito chamado de truncamento, que é basicamente truncar uma série, significa que em certo ponto a gente vai ignorar os termos a partir daquele ponto. Esse daqui é meu termo de ordem 0, 1, 2, 3 e assim vai, né? São as posições. Se eu falar que eu trunquei essa série no termo 0, eu vou cortar ela aqui e tudo isso daqui eu vou ignorar. Então, estou falando que f de x é x. Agora, se eu truncar no termo 2, então eu vou vir até o 2 e a partir dele eu vou ignorar. Aí eu tenho só esse pedaço aqui sendo representado. Isso que significa truncar a série. Quanto mais termos eu tiver no truncamento, então se ele for de ordem 3, 4, 5, quanto mais for, mais próxima da função real a aproximação que a gente fez fica. É importante que nesses casos que a gente aplicou, a garantia de proximidade só é válida na vizinhança de A é igual a zero, por causa de Maclaurin. Lembra que Maclaurin era um teorema de que, né, era Taylor com A valendo zero. Então vamos lá para o GeoGebra para eu explicar para vocês o que é esse monte de coisa aqui. O exercício que a gente acabou de fazer era a função seno de x, certo? Então eu representei ela aqui bem grossa com a cor vermelha. Esse daqui é o gráfico da função seno de x. Aí aqui embaixo eu escrevi as funções truncadas, né? Então, truncamento no 0, 1, 2 e 3, desse exercício que a gente acabou de resolver. Vamos ver como é que ficaria os gráficos. Se eu falar que essa função é representada por isso, não fica nem um pouco parecido, né? Porque isso daqui é uma reta, então parece que não tem nada a ver. Mas percebam aqui que na vizinhança do zero ela está bem próxima, que é onde a gente tem que analisar, porque de novo a gente está aplicando o Maclaurin, certo? Se eu aumentar o truncamento, então se eu tiver mais coisas representando, ela já fica um pouco mais parecida, olha só, né? Não está perfeito. Nas redondezas aqui ela está parecida, mas conforme vai se afastando ela fica estranha. Mais um termo, mais uma ordem de truncamento. Então olha só, ela já está, né, se ajustando um pouquinho mais. Mais um termo. Então agora ela já está praticamente grudada aqui, né? Enfim, quanto mais termos eu for acrescentando, mais próximo da função real eu vou chegar. Então melhor vai ser a minha representação, que era o objetivo. Eu queria representar uma função através de uma série. Mas é importante mostrar, né, que quanto mais longe eu estiver do zero, por causa de Maclaurin, mais estranho e completamente bizarro vai ficar a representação. O exemplo 2 vai ser interessante porque eu quero fazer a série Maclaurin de f de x igual a e elevado a x. O que acontece com essa função? Se eu pegar o e elevado a x e derivar, ele continua e elevado a x. Então não importa quantas derivadas eu faça, eu sempre vou ter isso daqui como resultado. Então vamos lá, né? E elevado a x é igual, copiei o enunciado de Maclaurin, certo? Não alterei nada. Eu tenho a função com o x valendo zero. E elevado a zero vai ser 1. Ok. Agora eu tenho a derivada da função com x valendo zero. Mas isso vai ser exatamente a mesma coisa, então vai ser 1 de novo. Só que agora é 1 sobre 1 fatorial multiplicado por x. Vai dar x sobre 1 fatorial, né? Que é a mesma coisa que x, a gente pode ignorar isso daqui. Fazendo a segunda derivada, de novo, vai continuar sendo e elevado a x, então vai ficar 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado. X ao quadrado sobre 2 fatorial. E assim em diante. Então, olha só, agora fica muito mais fácil de eu representar, né, isso daqui e escrever a série. Muito mais visualmente possível, né? E aí eu consigo dizer, então, que a função e elevado a x pode ser escrita como essa série aqui. De novo, quanto mais termos eu usar, então eu fiz de novo o gráfico no GeoGebra, quanto mais termos, mais próximo eu vou começar a me aproximar da minha função, né, que eu quero representar, que é a vermelhinha. Vocês podem entrar no link para dar uma olhada. E de novo, ainda é Maclaurin, então eu tenho aqui o meu x valendo zero, né? Peguei a parte de cima do gráfico aqui. Percebam que quanto mais distante de zero, mais estranha vai ficando a minha representação. Então era para ela estar aqui, né, mais ou menos, mas ó, ela está aqui, aqui. Então quanto mais próximo tiver dessa parte aqui, mais, né, preciso vai ser a representação. Por causa dessas aplicações, então, as séries de potência podem ser usadas para representar funções de difícil manipulação para simplificar elas. Por quê? Porque a gente tem garantia de convergência, de poder integrar e derivar.
Enfim, várias facilidades que vão ajudar a representar essas funções estranhas. É importante, né, frisar bem que, por causa dos teoremas, Taylor vai ser usado quando a gente não está centrado na origem, e o Maclaurin é para quando tá, que é o a igual a zero, né? Isso daqui é um fator importante. E para finalizar, tem algumas dicas, né? Não é bem uma dica, é mais uma lista que eu achei no Stuart, que é a bibliografia que eu mais uso aqui para fazer as aulas. E ele tinha uma lista com séries de Maclaurin importantes, que são, né, comuns, talvez recorrentes, enfim, funções que são conhecidas sendo representadas aí por Maclaurin. Então, se vocês precisarem para algum exercício para conferir ou você não entendeu, enfim, tem algumas sugestões aqui que podem ajudar porque elas são bem comuns. Nas fórmulas e conceitos principais para finalizar, tem a revisão do que a gente relembrou, né, da relação das séries de potências com as geométricas, que dá para usar em alguns exercícios. Tem a questão das derivadas e integrais de séries, então como é que faz, né, para derivar e integrar. E também tem a representação em Taylor e Maclaurin. Então é isso, a aula chegou ao fim, espero que tenha dado para entender bem. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, enfim, me mandar em qualquer rede social. Espero que vocês tenham gostado, vocês podem me ajudar na divulgação, deixar um like, deixar um comentário, mostrar para um amigo o canal, olhar os vários outros vídeos e playlists que a gente tem de coisas que são externas à faculdade, mas ajudam bastante. Enfim, se você está gostando do canal, você pode também doar um pouco para ajudar a gente, né? Não importa o valor, mas enfim, qualquer valor já ajuda para poder comprar materiais, equipamentos, coisas para melhorar o canal. Mas é isso. Na próxima aula a gente vai começar as equações diferenciais, que é a parte mais legal de cálculo 3, na minha opinião. Tem aplicações mais interessantes, eu vou fazer várias aulas extras com curiosidades e aplicações na vida real, enfim, muita modelagem matemática. Então eu vejo vocês lá e até mais.